Olá pessoal, hoje eu quero fazer uma reflexão com todo mundo sobre essa nova era que nós estamos entrando. Nós estamos num momento histórico, entrando nessa era plena digital, que é uma era que vai trazer muitos benefícios, é um momento histórico, mas que está trazendo muitas mudanças, principalmente nos lares, nas questões familiares, porque o jeito de consumir as coisas mudou. O jeito de comercializar as coisas mudou. E nessa transição, né, assim como nós temos outras eras aí no passado que houve bastante mudança, nessa transição tá tendo muitas questões, estão tendo muitas questões relacionadas ao como eu me adapto, né? O que, que vai acontecer com a minha vida, o que, que vai acontecer com o meu dinheiro, o que, que vai acontecer com a minha vida profissional. E isso está gerando uma onda, literalmente, de bastante medo, de bastante apreensão. As pessoas nas empresas, elas estão sentindo que está havendo uma transformação bem grande, então tem jeitos de fazer certas coisas antigos, ou seja, usuais, que estão mudando completamente. E nessa nova transição, né, nós estamos passando de um lado para o outro, literalmente, nessa transição, as pessoas estão, por sentir tudo isso, elas estão muito afetadas emocionalmente. E infelizmente, um avião passando aqui. Infelizmente, as pessoas não têm essa educação emocional com elas mesmas, né? Elas não aprenderam a lidar com aquilo que elas sentem, elas não aprenderam a lidar com aquilo que está acontecendo à volta. Então, eu trouxe essa reflexão para a gente entender, em primeiro lugar, o seguinte: esse novo momento planetário vai ser um momento de grande evolução, de grande avanço, vai ser super importante para todo mundo. Mas você que está me ouvindo, você tem que fazer a seguinte pergunta, né? Nessa crise, o que, que eu prefiro fazer, né? Me ver como um pobre coitado, uma pessoa que está perdida, uma pessoa que não sabe fazer, ou eu vou aprender a lidar com essa nova era? E quando eu digo aprender a lidar com essa nova era, é buscar realmente um remanejamento, muitas vezes profissional. Tem profissões que vão ficar para trás. Como eu falei para vocês no começo, o jeito de consumir está mudando, então isso significa que as empresas estão diminuindo os tamanhos, está diminuindo funcionários, está diminuindo o jeito de fazer o negócio, porque o consumo mudou, o jeito de consumir mudou. Então aquilo que era, por exemplo, uma empresa que tinha todo um ponto não, uma situação onde ela precisava de um lugar grande, ela não está mais nesse mesmo momento, então ela não precisa mais daqueles funcionários, porque muitos dos serviços estão sendo substituídos, né, estão sendo substituídos por robôs, por máquinas, e isso não é ruim. O ponto é a gente entender que se eu tenho uma profissão, se é o seu caso aí que tá me ouvindo, se você tem uma profissão que ela está mudando, em vez de vocês ficarem esperando, vá atrás de esse remanejamento da sua carreira, do seu trabalho, do jeito que você faz as coisas, e se adapte a isso. Porque na crise, né, você tem duas opções: chorar ou vender lenços, né, fazer fortunas vendendo lenços. Essa frase ela é muito conhecida. Então a ideia é justamente a gente entender isso. Como eu me adapto? Pergunte para si mesmo o que, que eu posso fazer, já que está tudo mudando à minha volta, o que, que eu posso aprender com isso e realmente entrar no fluxo da novidade, entrar no fluxo da coisa nova, né? Eu não diria que vai ser simples, mas é um fato. E nós temos que estar muito atentos a este fato que está acontecendo. Então, muitas empresas estão anunciando aí que vão ter funcionários trabalhando mais remotamente, outras empresas estão anunciando que vão fechar lugares. Isso significa muitos trabalhadores fora do mercado de trabalho. E existe dois fatores principais, né, nessa transição. Nós vamos ter pessoas de um lado que vão ficar sem trabalho, e nós vamos ter trabalhos novos que estão surgindo e que ninguém conhece. E essas pessoas aqui, se você é uma dessas pessoas, tenha em mente o seguinte: eu aqui preciso me qualificar, me organizar para entender isso aqui.
E aí esse emprego não vai faltar. Mas se eu ficar aqui esperando que seja sempre igual, que, né, ficar nas lamentações, se eu ficar desse lado aqui esperando nostalgicamente que volte tudo ao normal, você corre um grande risco de ficar para trás e aí você vai ter um problema. Então, lembrando, nós temos dois momentos para a gente olhar, né? Um momento antigo, onde tudo era de uma determinada forma, as profissões funcionavam de um determinado jeito, e um momento novo, onde tudo está mudando. Então, eu assisti um documentário e, inclusive, esse é um documentário que, por acaso, meu filho dirigiu sobre robotização, lá um especial lá do GNT, do canal Quebrando Tabu. E o cara lá no meio do documentário, ele falava assim, não lembro quem, tá, gente? Era um dos caras lá que foram entrevistados, acho que era um cara fora do Brasil. Ele falava o seguinte, o problema é que muitas pessoas desse lado vão perder emprego e com essa robotização, com esse novo jeito de olhar para as coisas, com essa nova forma de lidar com o mundo, essas pessoas que perdem o emprego aqui, elas poderiam ser colocadas aqui. Mas existe um buraco entre essas pessoas que tem a ver com a qualificação. Então, por exemplo, vão ter muitas máquinas que vão precisar de muitas pessoas que entendam dessas máquinas ou desses processos quânticos, né? Acabaram de inventar aí, 2 semanas atrás, saiu a notícia no Google sobre o computador quântico. Então, nós precisamos realmente entender como eu daqui chego aqui. Então tenha isso em mente, porque se você tiver isso em mente, você vai se abrir para o novo. E se você se abrir para o novo, você vai enxergar algo diferente. E muitas profissões, gente, realmente não funcionarão mais em breve. Isso é um fato. Então lembra disso, tá? Lembra que se você está nessa era, se você está neste momento, é porque você tinha que estar. Agora, tenta olhar além, tenta não ver só o que está faltando, tenta ir para algo diferente, e aí você, inclusive os que chegarem na frente, né, vão ser muito beneficiados. Então, pensem nisso, e a ideia é a gente entender que nada é por acaso, mas que para que a gente crie o nosso futuro, eu sempre falo isso nos meus programas lá na rádio, nos meus livros, que o futuro a gente cria, né? Ele não acontece magicamente, ele não está escrito. E eu crio o meu futuro partindo para a ação que vai fazer algo diferente. Ou seja, se eu faço tudo igual, eu vou continuar no mais do mesmo. Se eu faço algo diferente, eu vou ter um resultado diferente. Então fica a dica aí, hein, pessoal? Até a próxima!